Boa tarde, sejam bem-vindos, a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações, amém. Nós estamos aqui hoje reunidos, né? Este é um encontro da Educar. Educar é uma associação que está nascendo aqui no Brasil, Educação Domiciliar Reformada. Há algum tempo que eu falo, este ano ainda, nós estamos planejando, nos reunindo, e pela graça do Senhor começamos a dar os primeiros passos em uma associação que tem como finalidade promover o homeschooling, a educação domiciliar reformada, e de alguma forma auxiliar pais interessados nesta modalidade de ensino. No começo do ano, nós achávamos que éramos poucas famílias isoladas, meio que escondidas, né, na nossa forma de educar os nossos filhos. Então, o Senhor providenciou que no Brasil, no começo deste ano, ou foi final do ano passado, não me recordo bem, houvesse um encontro global de educação domiciliar, né, onde palestrantes, instituições de vários lugares do mundo puderam falar a respeito da educação domiciliar, do homeschooling, como é conhecido. E então, a partir daí, surgiu um grupo no WhatsApp e nós nos encontramos, as famílias que educam em casa os seus filhos, e com uma especialidade, reformados. Até então, o que nós tínhamos e conhecíamos, que eram mais famosos, eram os grupos católicos. Aqui no Brasil, eles foram pioneiros nisto, né? E nós, de alguma forma, devemos a eles, tanto na questão de metodologia, material, dicas, mas finalmente o Senhor nos providenciou que pudéssemos, nós, famílias cristãs reformadas, que têm essa modalidade de ensino como meta, nos encontrarmos, e o outro passo foi justamente criarmos uma associação, para que nós pudéssemos estar juntos, trocar experiências, nos apoiarmos e lutarmos por causas comuns que estão ligadas ao homeschooling. Uma das primeiras iniciativas da Educar é justamente promover as associações regionais. É a melhor forma de nós nos organizarmos e de podermos, assim, propagar e equipar os pais nesta modalidade. Então, vários encontros da Educar estão acontecendo no país. Este é o primeiro que acontece aqui em Sergipe, em Aracaju. Pelo que eu estou vendo aqui há bastante famílias que fazem homeschooling, e eu creio que há outros interessados aqui. Recentemente saiu uma estatística, eu não posso dizer que é verdadeira, porque eu não pesquisei a fonte, até porque ela não estava visível, mas a ANED, que é uma organização maior, né, que está há mais tempo no Brasil, também de educação domiciliar, divulgou um dado sobre o mapa da educação domiciliar no Brasil. Aqui em Sergipe consta que nós somos 50 famílias. É um número expressivo. 55 famílias. É um número expressivo, né? Quando nós achávamos que eram menos que isso. Graças a Deus por isso, né? Então, nossa finalidade hoje é justamente tratar deste tema, a educação domiciliar. Está conosco aqui o pastor Kenneth Wisk, que desde sempre educa seus filhos assim, e ele vai estar nos conduzindo aqui em não apenas uma explanação, mas a ideia é que nós possamos fazer uma oficina de perguntas e respostas já desde o começo. Ele dará uma palavra inicial, uma exposição breve, mas a intenção, o foco principal é que nós possamos trocar informações e tirar dúvidas a respeito daquelas coisas que formam o universo do homeschooling, tanto para aqueles que já praticam, quanto para aqueles que estão aqui ainda querendo conhecer e saber como é que se dá os primeiros passos, como é que se dão os primeiros passos para isso. Mais tarde, se tudo der certo, porque nós dependemos da tecnologia para isso, quando acabarmos esse primeiro momento, nós vamos entrar num hangout com um casal de cristãos reformados da Igreja Presbiteriana lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas, e eles vão falar sobre
tirar crianças da escola, na verdade, filhos e adolescentes da escola. Então, alguns pais que tomam a iniciativa de fazer o homeschooling, eles tomam essa decisão quando os filhos já estão na escola, alguns já adolescentes, e sempre há questionamento, como é que se faz isso? Como é que é a adaptação? Então, o César e a Renata têm essa experiência, e eles podem falar para a gente a respeito disso. Então, nós vamos ter esse primeiro momento de uma breve explanação da palavra do Senhor a respeito do tema, e perguntas e respostas, e é necessário que você não se acanhe, né, porque não há perguntas e respostas se ninguém perguntar, né? Então não vai ter as respostas. Então o ciclo acaba já sem começar. Então é necessário que você tire o seu acanhamento, que você exponha as suas dúvidas, tenha certeza absoluta disso. A sua dúvida é de todo mundo. Quem já participou lá do grupão já viu que tem todo tipo de dúvida. Então não é só sua dúvida, é a dúvida de todo mundo, né? Então participe, converse, exponha a sua opinião, tire o peso do seu coração, não leve seu coração pesado para casa, mas alivie seu coração aqui conosco, pode falar, fique à vontade, tá ok? Então, eu quero ler a palavra do Senhor, depois nós vamos orar, e eu vou passar a palavra para o pastor Kenneth, então. Deuteronômio 6, a partir do capítulo 4, versículo 4, diz-nos a palavra do Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, porque podemos ver um grupo bom de pessoas aqui, ó Deus, interessadas no homeschooling, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque nos dá o privilégio de podermos ser os instrumentos do Senhor para educar os nossos filhos em todas as áreas da vida. E clamamos ao Senhor que nesta tarde o Senhor nos ensine, ó Deus. Que o Senhor tire as dúvidas, fortaleça o entendimento, traga o convencimento necessário. E, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça nesse ministério, para a glória do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, nos dirige, ó Pai, nos dê sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Passou as 4 horas que nós vamos fazer o hangout. Às 4. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E uma surpresa agradável ver tantas pessoas. Eu sou o pastor Kennedy Whisky. Eu tenho uma esposa, mas eu não sei. Ela está lá atrás. E eu tenho 6 filhos recebidos como presentes de Deus, 5 dos quais estão ali atrás, no último banco. Nós temos visitado Aracaju algumas vezes e é sempre um prazer voltar para esta linda cidade. O tema de hoje, desta reunião, é o educação domiciliar reformada. Eu quero começar dando um pouco história de como nós, como casal, nós como família, nós chegamos a escolher e seguir esta modalidade de ensino para nossos filhos. Quando minha esposa Tamara ainda não me conhecia, ela visitou uma vez uma família, quando ela estava viajando com a família dela, e eles visitaram uma igreja em outro lugar, e ela viu uma família bem diferente. E o que realmente chamou a atenção dela foi a forma que as crianças estavam interagindo. As crianças maiores estavam
cuidando muito bem dos menores e tinham um afeto, um amor muito, muito diferente. Eles se entendiam muito bem e viviam, tinham uma convivência muito melhor do que ela tinha visto. E ela foi criada numa casa, uma família crente, um lugar de amor, de compromisso com o Evangelho, mas ela ficou impressionada com aquela família. E ela descobriu que esta família praticava o homeschooling. Então ela começou a perguntar e pesquisar sobre isso, e mais que ela pesquisava, mais que ela gostava daquilo que ela estava vendo e aprendendo. E finalmente ela decidiu, não, eu quero, se um dia eu casar, eu quero ensinar meus filhos em casa, por tudo que eu tenho visto e aprendido sobre isso. Então ela foi e fez pedagogia na faculdade com o intuito de usar isto para ensinar seus próprios filhos. E eu me lembro quando eu comecei a cortejar ela, e nós falávamos sobre muitas coisas. A princípio eu fiquei confuso em ouvir sobre a ideia de pais ensinar seus próprios filhos em casa. Que isso? Que coisa mais esquisita é essa? Porque eu fui criado num ambiente, numa comunidade reformada confessional, e eu sempre tive acesso a boas escolas reformadas, confessionalmente reformadas, de altíssima qualidade acadêmica também, tanto ensino fundamental quanto o ensino médio. E ela até estudou numa faculdade reformada também. Então, eu não entendi por que as pessoas vão abrir mão de tudo isso e ensinar em casa, fazer de uma forma caseira. Mas eu, por meio da minha esposa, eu aprendi mais e mais do que se tratava. E, finalmente, nós recebemos da mão do Senhor um filho, e quando ele tinha uns 3 anos, nós chegamos aqui no Brasil. Os outros 5 filhos são brasileiros, nasceram aqui. E aqui no Brasil, onde nós moramos, nós tivemos um problema. Porque quando nosso filho foi batizado, nós juramos diante de Deus que nós iríamos criar nosso filho no temor e no conhecimento do Senhor. E isso significa, como o pastor acabou de ler em Deuteronômio, isso significa muito mais do que deixar a criancinha na escola dominical no domingo, ou ler alguns livrinhos evangélicos de vez em quando, ou ensinar alguns cânticos infantis que falam sobre Jesus. A Bíblia simplesmente não considera isto suficiente ou adequado para os nossos filhos. Mas Deus exige que em todo momento da nossa vida nós estejamos ensinando e criando e educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, nos caminhos da vida. Então, já que tínhamos feito esse juramento, nós procuramos um meio de ensino que era compatível com aquele juramento, aquele voto solene que fizemos. E não tinha escola cristã em nossa região, onde nós moramos. Não acessível, pelo menos. E deixar nosso filho nas mãos de pessoas que não compartilham com nossa fé, que vão pegar nossos filhos nas melhores horas do dia, quando nossos filhos têm mais energia mental e física, e entregar nossos filhos nas mãos de pessoas que muitas vezes nem creem em Deus, ou até muitas vezes até de uma forma ativa estão lutando e se rebelando contra as ordenanças de Deus. Nós não entendemos que isso era uma possibilidade para nós fazer e, ao mesmo tempo, entender que nós estávamos cumprindo os votos que fizemos no batismo do nosso filho. Então, por causa de já conhecer uma prática que é muito conhecida, muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, e por causa de fato de também não ter outra opção adequada, nós decidimos de começar educando o nosso filho em casa. E tem sido uma aventura agradável nos últimos 19 anos.
16 dos quais aqui no Brasil. Nosso filho agora vai completar 20. Ele está estudando nos Estados Unidos, numa faculdade confessionalmente reformada, que é uma faculdade clássica, que ensina o quadrívio para vocês que gostam da educação clássica. E ele está sobrevivendo, está indo bem, está conseguindo manter o ritmo e tal. Até ele fazer o Enem dos Estados Unidos, que se chama SAT, S-A-T, mas é a prova que você precisa fazer para entrar na faculdade. Até ele fazer esta prova, ele nunca tinha feito uma prova na sua vida. Tem muitas formas de fazer educação domiciliar. Tem uma forma que pega o currículo da escola e a forma que a escola faz e o quadro negro, se chama? Quadro negro, blackboard, e traz tudo para dentro de casa, com giz e tudo. E a mãe se torna professora, o pai se torna diretor, e você repete e replica tudo que tem na escola em sua casa. Nós conhecemos uma amiga que começou e as crianças maiores já tinham ido para a escola e a menor estava doida para ir para a escola e de repente ele iria perder essa oportunidade, porque agora seria a escola em casa. Então a mãe até assim brincava toda manhã, vamos sentar no ônibus escolar, e ela fingia no sofá, dirigia para a escola, para esta criancinha ter esta emoção de sair de casa e ir pelo trânsito, pelo transporte escolar para a escola. Então assim, tem escola em casa, mas na medida que você vai aprendendo, estudando, descobrindo, muitas vezes você chega a sentir mais e mais uma liberdade deliciosa, entendeu? Que de fato você pode abrir mão de quase todas essas coisas e seu filho ainda vai sobreviver, e não somente sobreviver, mas vai aprender, crescer, florescer e amadurecer e vai se desenvolver muito bem. Em nosso caso, já que eu sou australiano e nossa cultura na Austrália é ser muito relaxado. Tá bom, isso se resolve, não tem problema. O australiano é muito, muito relaxado. Não gosta de ter tudo organizado e seguir todos os passos. Isso é uma coisa da cultura. Então, nós optamos por uma abordagem, uma aplicação de homeschooling que é mais para o lado de unschooling, que não tem muita coisa a ver com a escola institucional. É muito diferente. É uma abordagem que trata o ensino e a aprendizagem como algo natural que faz parte da vida naturalmente. E por isso nós decidimos de simplesmente não aplicar provas. Nunca. A avaliação, claro, teve, sempre avaliando como está indo o nosso filho, se ele está aprendendo, o que ele está aprendendo, o que ele entende, mas nunca com notas. Então, a primeira nota que ele recebeu foi aquela prova para entrar na faculdade. Ele tirou uma nota perfeita em uma parte, que tem 3 partes, tem interpretação de texto, matemática e tem redação. E ele tirou uma nota perfeita em interpretação. E por quê? Porque, de fato, nossa forma de educar em casa usa muitos livros. Nós simplesmente deixamos nossos filhos ler e ler e ler e ler ainda mais. E ele tinha tanta prática, então, em ler e conversar com os pais e conversar com as pessoas sobre aquilo que ele estava lendo, que ele interpretava textos naturalmente. Ele tinha muita prática e não tinha problema nenhum em entender e interpretar textos, ao ponto que ele tirou uma nota perfeita naquela prova. Então eu falo isso não para dizer, isso é importante. Eu não estou aqui hoje à tarde para dizer nós fizemos Y, X e Z, e se você tão somente fosse mais como nós, sua vida daria certo. De jeito nenhum estou aqui para dizer isso. Porque Deus, se você vê como é nosso Deus,
Deus criou quantos tipos de árvores? Eu nem tenho ideia. Tem alguma bióloga aqui que pode nos informar? Tem, assim, veja o Lego, por exemplo. Lego, aqueles brinquedos. Eles têm árvores, não tem? Eu acho que só tem uma árvore, talvez dois tipos. Mas assim, quando o ser humano faz coisas, é muito limitado. Quando Deus faz, ele capricha. Tem tanta árvore diferente, com tantos tipos de folhas diferentes, tantos tipos de fruto diferentes. Quando estamos viajando pelo Brasil, nós encontramos frutos que às vezes nós perguntamos às pessoas, aos brasileiros, o que é esse fruto? Não sei. Tem tanta variedade na criação, entendeu? E tem 7 ou quase 8 bilhões de pessoas neste mundo, e é difícil achar pessoas que são iguais, não é? Cada pessoa é diferente, cada feição diferente, cada personalidade é diferente. Tem coisas que às vezes é em comum, mas cada pessoa é um indivíduo. Cada casal é diferente, cada família é diferente. O que eu quero dizer com tudo isso? É que a educação, seja na escola, seja em casa, a educação dos nossos filhos não precisa ser coisa de linha de montagem de fábrica. Não precisa. E o perigo quando nós começamos na aventura de educar nossos próprios filhos em casa é que nós queremos um modelo que nós vamos seguir à risca para que dê certo. Nós queremos um currículo. Quais são os assuntos que meu filho precisa saber para não ser burro? Para ter sucesso? O que as outras pessoas estão fazendo? E eu diria que a primeira coisa que é necessário quando você embarca nessa viagem, a primeira coisa necessária é que você aprenda a ter calma. Relaxar, ser um pouco mais australiano. Tá? Isso é a primeira dica para você. Seja um pouco mais australiano. Calma. Porque você não precisa imitar as outras pessoas. Você não precisa fazer tudo igual a uma outra família, seja em outra cultura, seja em sua própria cultura. Cada um tem seus deveres e vai ter que prestar contas ao seu Deus, por seus filhos. Okay? E cada um vai fazer com os recursos, com a situação, com as possibilidades, com os talentos, com os dons que Deus tem concedido àquela família, naquele momento, naquele lugar, e com aqueles pais e aquelas crianças. Então, calma, relaxar e também abraçar a variedade e diversidade. Hoje em dia, a diversidade é um eufemismo para perversidade, mas tem uma diversidade santa, que é a diversidade que Deus, o Criador, coloca na criação. E nós não devemos negar essa diversidade quando nós estamos tratando da área da educação. Então, uma dica para você: abrace aquilo que funciona para você. Eu quero usar uma ilustração que talvez ajudará para você, tá? Comida, ok? Comida. Nossos filhos precisam de comida? Não precisam? Precisam, né? Para crescer, para ter saúde, para se desenvolver, até intelectualmente eles precisam de certos nutrientes e tal para crescer e se desenvolver. E você dificilmente vai ver as mães e os pais na igreja assim agoniados, dizendo o que você dá para os seus filhos, e ele está faltando isto, ou aquele mineral, ou aquela vitamina e tal. Você não vê pessoas querendo que a igreja vai impor uma dieta que todas as famílias devem seguir. Por que não? Porque tem certos princípios. As crianças precisam de comida saudável, precisam de uma variedade, precisam de proteínas e carboidratos e verduras e outras coisas. Mas você não precisa ser nutricionista para cuidar dos seus filhos. Precisa? Para colocar uma refeição boa. Porque você vai vendo e você vai ajustando as coisas e de repente, não, sabe alguma coisa? Estou vendo que o filhinho aí está ficando um pouco grande e está comendo muita batata frita. Então vamos moderar isso, vamos tirar um pouco essas batatinhas e vamos dar coisas mais saudáveis. Você vai com calma, ajustando e aplicando os princípios de bom senso
e proporcionar para seus filhos refeições boas e saudáveis, mas também, de vez em quando, coisas que não são tão saudáveis, mas que são como se chama em português, um treat, uma coisa especial. Então, se nós pensamos sobre a educação, sobre o alimento intelectual dos nossos filhos, em termos do alimento para os corpos, a diferença não é tão grande. Nós nascemos num ambiente que nos últimos... Porque é muito recente esta ideia de tem que ter um sistema institucional, escolar, e com profissionais ensinando. Isso é muito, muito recente, é só nos últimos séculos. No Brasil, já houve uma época quando as pessoas mais educadas eram educadas em casa, não iam para a escola. Então, já faz parte da própria história do nosso Brasil. Mas nós nascemos num ambiente onde é impensável que você tenha condições de proporcionar alimento intelectual para os seus filhos sozinho. Isso é maluco em nosso contexto. Mas imagine se nós tivéssemos nascido numa sociedade onde o governo dissesse o seguinte: vocês não sabem cuidar dos seus filhos. Nós temos nutricionistas que têm diploma com aquela coisa de cera estampada, um selo colorido, impressionante, que passaram 4 anos, pagaram caro para tirar este diploma. E esses nutricionistas estudaram tudo sobre minerais e vitaminas e todo como funciona o corpo e como o corpo vai usar as comidas e vai fazer com as comidas que entram no estômago e o que cada criança precisa em cada etapa de desenvolvimento. E os nutricionistas sabem muito melhor do que vocês pais o que é necessário para a criança. E, portanto, o governo abriu refeitórios públicos onde você tem que ensinar ou enviar seu filho para que ele receba aquilo que é certo para ele, conforme sua idade, conforme os estudos científicos. E imagine então como seria, né? Imagine o impacto disso na sociedade, que as refeições são no refeitório público, né? Seria uma coisa bem marxista, não é? De uma sociedade cinzenta e monótona e marxista, onde o Estado é tudo, o Estado é Deus, o Estado é também a nossa família, e todas as outras coisas desaparecem. Então imagine neste ambiente. É claro que nós sabemos que quando o governo faz alguma coisa, sempre é mais eficiente e sempre tem maior qualidade do que iniciativa privada, não é verdade? Nunca tem desperdício, nunca tem corrupção. Quando o governo faz, é nota 10, não é verdade? Nós sabemos que é o contrário. Imagine, já vem problemas desde sempre com merenda escolar, que tem, digamos, um orçamento de R$10 por criança, mas 10 centavos é investido na comida e R$9,90 vai para o bolso do político que vai viajar para a Disney com seus filhos com este dinheiro da merenda escolar. Imagine então isso generalizado, refeitórios do governo, onde a comida é comprada em grandes volumes. Imagine quanta corrupção teria, né? E imagine também como seria impossível mudar o cardápio para cada criança. Seria impossível ter um cardápio personalizado. Seria impossível. Então, todo mundo teria que ser conforme o que a ciência diz é a média para a sua idade e seu estágio de desenvolvimento. Só que essas médias são coisas que são irreais, não existem na vida real, entendeu? Por exemplo, nós ficamos tão empolgados como pais, qual é meu filho está nesses padrões e nessas médias que a ciência dita para desenvolvimento em tal área, em outra área. O nosso filho não está andando ainda com 1 ano, então nosso filho está atrasado. Nossa filha não está falando ainda com 1 ano e meio e a prima já falou com 9 meses, então ela é gênia e nosso filho é burro. E nossos pais, nós sempre estamos comparando. E
O filho chega no médico e o médico diz, a média de crescimento é chegar até esta altura nessa idade. Seu filho está um pouco abaixo. E nós voltamos para casa, nosso filho é baixinho, então está faltando alguma coisa na nutrição dele. Mas nós não entendemos que esta média é uma média. Quer dizer que 50% das crianças daquela idade estão acima desta altura e 50% estão abaixo. Não é que esta média é a altura de todas as crianças normais. Na verdade, porque se fosse assim, toda criança com 3 anos seria esta altura, e com 4, de repente, seria no aniversário dele, ele iria pular para ter a média daquela nova idade que ele tem. Então, assim, imagine isso aplicado para os nossos filhos no refeitório do governo. Não, criança de tal idade, tal fase de desenvolvimento precisa de tantas calorias. Ponto final. Não levando em consideração a pessoa, a personalidade, o que a criança tem feito, se essa criança é muito que corre, essa criança é mais sedentária, todo mundo vai receber a mesma coisa. Entendeu? Porque isso é a única forma que você pode... Alô? É a única forma que você pode tratar grandes grupos. Todo mundo recebe igual. É impossível ter um atendimento personalizado. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu pessoalmente não acho uma boa ideia o governo tirar de nós a alegria, deleite e a profunda comunhão que nós temos e provamos em comer junto com a família e em cuidar dos nossos filhos de uma forma bem personalizada, dando exatamente aquilo que nós sabemos que precisam e também que gostam, entendeu? Então, naquela sociedade imaginária, uma mãe que dissesse, não, eu vou começar a alimentar meus filhos em casa. Você, em casa, alimentar seus próprios filhos, e você tem diploma de nutrição, você fez 4 anos de faculdade, quem é que você pensa que é? Você não tem nada, você não tem capacidade, você não é profissional. Você entende como isso seria absurdo? Isso é absurdo aos nossos ouvidos? Mas parece a mais profunda sabedoria quando nós fazemos e falamos os mesmos argumentos com respeito à educação dos nossos filhos. É uma coisa para pensar. Será, porque muitas pessoas dizem, será que os pais têm capacidade, será que eles têm condições? No meu caso, eu ensinei já ensino médio vários anos, minha esposa é formada em pedagogia. Então, alguém pode dizer, está vendo aí, vocês têm a capacidade profissional. Mas tem muitos exemplos, milhões e milhões de exemplos neste mundo de pais que simplesmente não têm, nem têm faculdade. Tem um exemplo até aqui no Brasil, recentemente, uma mãe até de um nível socioeconômico mais baixo, que ensinou seu próprio filho, quando chega a um certo momento, foi aprendendo junto com ele. E fez o Enem com ele. E os dois entraram na faculdade juntos. Isso foi recente aqui no Brasil. Mas isso é mais o lado de acadêmico e tal. Mas a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é quem é, em primeiro lugar, responsável pela educação dos nossos filhos e o que é o objetivo e o propósito da educação. Porque isso vai fazer toda a diferença para qual será a nossa escolha da modalidade que nós iremos escolher. Deuteronômio capítulo 6 deixa bem claro que é o dever dos pais pegar a instrução de Deus, a lei de Deus, abraçar a vontade de Deus, ter estas palavras no coração deles e só a partir daí, no verso 7 de capítulo 6, as inculcarás a teus filhos.
em todo momento da sua vida. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Primordialmente, os pais têm o dever de ensinar o conhecimento de Deus aos seus filhos. E isso é uma atividade que deve ser constante e deve encher toda a vida da família. Então, se nós só olhamos isto e nós reparamos que nossos filhos dormem 8 horas e que entre transporte escolar e o expediente, assim, hoje em dia mais e mais escolas estão ensinando nossos filhos durante o dia inteiro, você vê que os pais ficam com pouco tempo com os filhos. Eu calculei recentemente, se você junta todas as horas que nós entregamos nossos filhos à escola e também que estão no transporte escolar indo para a escola, é semelhante, eu não me lembro exatamente quantos anos foi, mas eu acho que foi uns 3 anos, é semelhante igual ao filho sair de casa durante 3 anos, que a gente nunca vê nosso filho, 3 anos. É muito tempo mesmo, que nós ficamos longe dos nossos filhos. Então isso, no mínimo, traz um grande desafio para nós cumprirmos este mandamento de Deus, de estar em todo momento ensinando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E outra coisa, quando nós enviamos nossos filhos para uma escola cristã, onde tem professores que têm nossa fé e que educam nossos filhos in loco parentis, que está no lugar dos pais, conforme nossa cosmovisão, conforme nosso pensamento, conforme a palavra de Deus, isso já é um desafio. Mas estamos, então, usando profissionais crentes para nos ajudar em nossa tarefa como pais. Isso já é um desafio. Mas quando nós enviamos nossos filhos muitas horas por dia e entregamos nas mãos de pessoas que têm uma fé totalmente contra aquilo que nós ensinamos e cremos, então isso se torna mais complicado ainda. E vocês que têm filhos e que levam a sério o voto que você fez no batismo do seu filho, você sabe muito bem quanto trabalho é desintoxicar, essa palavra existe em português? Desintoxicar seu filho. Tem que ser um trabalho constante, todo dia, toda semana. E você consegue, às vezes, tirar muita coisa ruim, mas é uma briga. Você paga caro para enviar seu filho para um lugar que ensina na sala de aula, mas também fora de sala de aula, tanta coisa que você precisa tirar do seu filho quando ele volta para casa. Então você paga para alguém lutar contra o ensino que você quer para seu filho. Isso tem senso, isso tem bom senso. E essas são as coisas que nós descobrimos. Eu falei com uma mãe recentemente que enviava sua filha para uma escola cristã. Esta menina de 9 anos, e a menina com 9 estava na sala de aula e a professora estava olhando para outro lugar e 2 meninas começaram a se beijar. 9 anos, beijar na boca. Porque no ambiente que nós vivemos hoje em dia, isso está sendo exaltado como a coisa mais linda, a perversidade sexual. Então, 9 anos, 2 meninas, numa escola cristã. E a filha da nossa amiga falou com a professora. Professora, as 2 coleguinhas beijando. E a professora cristã. Isso não tem nada a ver com você. Talvez com medo de, eu não sei, a lei de hoje em dia de homofobia, não sei o quê. Mas assim, nós pagamos caro para nossos filhos estar num ambiente onde recebem muito veneno, muita coisa que fala totalmente contra a palavra de Deus. E muitos exemplos também que são totalmente opostos àquilo que nós desejamos para os nossos filhos. Se você tem uma planta e uma vez por semana você rega com água e dá um adubo, e 6 dias por semana você coloca veneno, assim, qual seria a tendência? A planta não vai realmente brotar e se desenvolver, mas vai murchar e vai morrer.
com este tratamento. E não é uma surpresa que tantos jovens, quando chegam na faculdade, simplesmente desaparecem da igreja. Porque isso começou já quando nós enviamos para o maternal. E quando tinha uma briga sobre brinquedos ou quando tinha algum problema de ordem de comportamento, a professora resolveu conforme a fé e a cosmovisão anticristã dela. Que não é somente, na escola eles não somente aprendem 1 mais 1 faz 2, mas eles estão aprendendo em como encarar o mundo, como entender o mundo, como lidar com outras pessoas. E se os professores não são cristãos confessionalmente reformados, eles estão aprendendo essas coisas de uma forma totalmente contrária àquilo que nós ensinamos em casa. Então a questão é se isso tem sentido, se isso realmente é uma coisa boa para os nossos filhos. O problema para nós, como igrejas reformadas e igrejas evangélicas no Brasil no século XXI, o problema é que nós aqui no Brasil, como sociedade, nós somos herdeiros de muitos males e erros de cosmovisão, de filosofia, de teologia da Igreja Católica Romana, da sociedade católica romana. E um erro gritante na cosmovisão católica romana é que eles colocam uma ruptura, uma dicotomia falsa entre o secular e o sagrado. Eles dividem a realidade em secular e sagrado. O sagrado é tudo que tem a ver com padre, com igreja, com coisa espiritual. E o secular é a vida real. Então, a nossa cultura brasileira está encharcada com esta cosmovisão. E nós, como evangélicos, nós tiramos os ídolos e os santinhos de casa. Mas esta cosmovisão continua em nossos corações e em nossas cabeças. E na igreja evangélica você vê a mesmíssima coisa. Você vê até uma aceitação de um evangelho de domingo, de falar sobre Jesus e de até dizer com outras pessoas, você precisa de Jesus. Mas isso é um compartimento da vida. Mas também tem outro lado, que é a vida real, onde nós temos que trabalhar e ganhar dinheiro e viver neste mundo. E aí, o que vale são as regras do mundo. E o que falta, a grande lacuna para a igreja moderna no Brasil, é pegar esses princípios da palavra de Deus e não deixar esses princípios guardados no domingo e supostamente naquele comportamento espiritual, mas aplicar esses princípios bíblicos a toda a área da vida, toda a área de conhecimento, todo momento de toda a nossa vida. Como diz Deuteronômio 6. É como Abraham Kuyper falou, o grande estadista e pastor holandês reformado, que não tem nenhum centímetro quadrado da vida humana sobre o qual o Senhor Jesus Cristo não diga: isso pertence a mim, isso é meu. Então, a pergunta que para testar e avaliar como está a nossa cosmovisão, se é católica ou romana ou se é bíblica, é o seguinte: comer batatinha é um ato espiritual? Ler a Bíblia é um ato espiritual? E quase 99,9% dos evangélicos vai responder não à primeira pergunta e sim à segunda. Porque comer batatinha, como isso pode ser um ato espiritual? Mas o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo, desculpe meus verbos em português aqui, faça tudo para a glória de Deus, tudo. A Bíblia diz que comer batatinha é um ato litúrgico, um ato de adoração, um ato de glorificar a Deus. E nossos filhos vão aprender isso na escola onde nós pagamos caro para eles aprender sobre a vida. Não vão aprender isso. Vão aprender que fé é coisa linda, mas guarde no seu coração, não fale nada.
Especialmente quando esta fé vai ter consequências e implicações para exigir mudanças em sua vida e também na vida do seu próximo. Então não fale nada, guarde sua fé quietinho. Isso eles vão aprender, porque isso é a lei que nós aprendemos no sistema. Mas a Bíblia diz outra coisa, que toda a vida deve estar debaixo da soberania e do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é, quem tem melhores condições de ensinar isso, senão os próprios pais? Aqueles que confessam esta fé, aqueles que entendem esta ordenança de Deus, e aqueles que de fato receberam de Deus o santo ofício, o profundamente importantíssimo ofício de criar seus filhos no temor do Senhor. Então, bom, eu posso falar muito, mas eu prometi ao pastor que nós iríamos fazer perguntas e respostas, e já chegamos às 4 horas. Desculpe, pastor. Mas 4 horas nós iríamos falar com César, né? Eles estão com problemas. Ok, tá bom. Estamos atrasados. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas, comentários, e vamos fazer um tipo de oficina, tá? Eu acho mais proveitoso do que eu ficar aqui palestrando, e talvez eu não vou chegar a tocar nos pontos que são mais importantes e que estão mais relevantes para vocês que estão aqui para falar sobre o assunto. Alguém quer começar com uma pergunta, um comentário ou uma consideração para nós discutirmos? Quantas pessoas aqui já estão ensinando seus filhos em casa? Tá bom, ok, tá bom, ótimo. O conselho tutelar aqui está anotando os nomes. Tá bom. E quantas pessoas aqui estão aqui somente para saber o que é, só por curiosidade? Ok, tá bom, ok. E quantas pessoas estão querendo ensinar em casa, mas não começaram ainda? Tá certo. Tem pessoas que a outra pessoa está levantando a mão. Tem uma menina levantando a mão da manhã. Tá vendo? Ela quer aprender em casa, né? Eu tenho certeza que vocês que estão fazendo, que querem fazer ou que estão curiosos, vocês têm dúvidas. Eu, claro, não sou o guru de educação domiciliar. Eu sou apenas um pai que tem 6 filhos. Então, tenho uma certa experiência. Mas, assim, isso é só uma família, tá? Então, eu só posso compartilhar nossas experiências e, claro, como pastor também, lembrar vários princípios bíblicos. Mas cada um deve pegar esses princípios e aplicar diante de Deus em sua própria situação, tá? Por favor, não pense que é para imitar fulano, beltrano, ou tal currículo, aquele outro. Cada um deve fazer com responsabilidade diante de Deus, a quem nós devemos prestar contas. Mas eu tenho certeza que tem dúvidas. Mas que vocês são tão acanhados e tão tímidos. Sim, obrigado. Vou tentar entender a minha pergunta. Eu quero saber, assim, aqui no Brasil, como o senhor falou, quem já faz, o Conselho Tutelar está aí anotando o nome. Quais são os medos ou quais são as consequências de quem faz esse tipo de educação em casa? Ótima pergunta. Eu tenho que fazer uma confissão. Eu sou, claro, australiano, minha esposa canadense, e apesar de ter cinco pernambucanos na nossa família, eles também são canadenses e australianos. É uma sopa. Mas, então, eu sempre tinha atrás da minha cabeça, quando chegar na porta a autoridade dizendo nós vamos tirar seus filhos porque vocês estão ensinando em casa, aí eu vou pegar o próximo voo e sumir do país, né? Mas, claro que para a maioria das pessoas é um pouco mais difícil, quando isso é nosso lar, nossa casa, nossa nação, nosso país. Mas até alguns meses atrás, eu, ficava muito na minha sobre educar em casa.
Eu não falava muito, eu não, como se chama em português, alardeava, eu não anunciava todo canto. Porque eu estava com uma impressão errada sobre as possíveis consequências. Eu pensava que bastava alguém denunciar, chega conselho tutelar, com polícia, tira seus filhos e você tem que lutar na justiça para conseguir seus filhos de volta. Que seria para mim uma coisa catastrófica. Né? Meus filhos ficar longe de mim só um dia seria uma coisa inaguentável, nem saber do que está acontecendo com eles. Então, eu fiquei um pouco acanhado, um pouco receoso. Mas eu aprendi na Conferência Global de Educação Domiciliar em Rio de Janeiro, onde tinha até o rei de Portugal estava lá, tinha a participação de vários políticos federais brasileiros, tinha juristas internacionais ligados com a ONU lá, tinha um advogado que é procurador, um advogado do MEC, se não me engano. É claro que ele não estava lá na sua função como empregado do MEC, mas ele trabalha dentro do sistema, mas ele promove a educação domiciliar e ele é advogado. Então, assim, tinha muitas pessoas muito capacitadas. E o que eu aprendi lá em Rio de Janeiro é que simplesmente não é um perigo isso acontecer. Eu me lembro quando nós viajávamos para o Canadá, que a gente faz de vez em quando, e estávamos em São Paulo alguns anos atrás, no avião, e esperando a porta fechar e a gente decolar para ir para o Canadá. E meu filho, Micah, que gosta de conversar e fazer amizades, ele fez amizade com duas mulheres lá e começou a falar toda a nossa vida, onde a gente mora, o endereço que ele aprende em casa, que ele nunca foi para a escola, nunca foi matriculado. Elas, fale mais, mas que coisa. Eu pensei, rapaz, elas têm alguma ligação com o conselho tutelar, de repente vão ligar para a polícia, chegar no avião e tirar os meus filhos e tal. Eu calei a boca, Micah, hein? Mas na conferência em Rio de Janeiro, eu aprendi que o seguinte pode acontecer. Normalmente, ou muitas vezes, quem denuncia são a própria família, ou são pessoas da própria igreja, ou pessoas vizinhos, porque eles estão com medo que você não sabe o que está fazendo com seus filhos, que você enlouqueceu de vez. E quando o Conselho Tutelar chega, eles são pessoas eleitas da comunidade, eles não são autoridades como juízes e tal, eles não são profissionais, mas eles são pessoas da comunidade para assegurar que crianças não estão sendo maltratados. Então, quando ele entra na sua casa, eles já foram para muitas casas, eles já perceberam coisas que você nem imagina, situações de abuso e de negligência, eles já têm visto muita coisa feia. Quando ele chega em sua casa, ele vê sua família, eles veem o ambiente, eles logo sabem que não se trata de abuso ou de maltratos e coisas assim. Mas muitas vezes não tem a menor ideia o que é educação domiciliar. Então, simplesmente a orientação é de explicar o que estamos fazendo e por que nós estamos fazendo e registrar aquilo que você faz, as atividades escolares, mostrar que você faz parte de um movimento crescente no Brasil, que tem muitas pessoas capacitadas neste movimento, até tem uma associação nacional que tem ligações, que tem reuniões até com os juristas do STF e dos deputados federais. Então, não é uma coisa só de nós, mas fazemos parte de uma coisa maior. E, às vezes, eles, vendo que não é nada demais, eles deixam. Às vezes, eles dizem, bom, tudo bem, é lindo, mas em nosso entendimento é contra o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que todo pai tem que matricular seu filho, senão é abandono intelectual. Né? Eu acho isso meio irônico, porque eu acho que em certas escolas públicas, em certas cidadezinhas, matricular seria abandono intelectual, mas isso é outra história. Então, assim, quando chega diante do juiz, normalmente o julgamento é mais ou menos da seguinte forma: embora que não haja abandono intelectual, mesmo assim os pais são condenados a matricular seu filho. Então, isso é meio irônico também, que é uma condenação que você tem que matricular seu filho.
Então, não tem grande perigo. Só tem, eu acho, 2 casos no Brasil quando a família teve problemas. Isso porque a família tentou enganar a justiça, matriculou, mas não mandou, ou fugiram para outra cidade e não trataram, né? não sararam as pendências com a justiça. Aí o Estado vai achar você e você vai ter que pagar as consequências. Então, a orientação é ter calma, relaxar, ter calma, tratar bem o conselho tutelar, e pior coisa que pode acontecer é que depois de um certo processo você é condenado que você tem que matricular seus filhos. Aí você pode recorrer depois e tal, mas não tem perigo de repente de seus filhos serem tirados de casa, tudo isso, não tem perigo, né? Muitos juízes hoje em dia estão esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, porque lá tem um caso onde os pais começaram a ensinar sua filha e foram para a justiça, foram para o conselho tutelar da sua região e disseram: veja bem, nós vamos ensinar nosso filho em casa, porque por certas razões, inclusive que ela não está sendo... eu acho que ela sofria também bullying na escola, coisa assim. Aí nós não queremos que vocês venham atrapalhando isso, então nós estamos pedindo, já falamos com a diretora, ela concordou, a diretora da escola, então estamos dizendo a vocês, para vocês não chegarem e atrapalhar ali. E o conselho tutelar disse: não, nós vamos atrás de vocês e nós vamos cobrar e nós vamos denunciar para a justiça. Tudo bem, então ele foi para a justiça primeiro e entrou com algum tipo de... Os advogados aqui vão saber, algum tipo de ordem contra o conselho tutelar para deixar ele em paz, para ele ensinar em casa. E o juiz julgou contra ele. Então ele foi para a instância maior, até finalmente ele apelou ao Supremo Tribunal. E o caso está lá, para ser julgado. E o Supremo Tribunal Federal só trata questões constitucionais. Eles não julgam brigas de vizinhos. Então, o STF julgou que esta questão é importante em termos constitucionais. Tem a ver com direitos que nós temos como pais para dirigir e gerenciar a educação dos nossos filhos. Okay? Então, é interessante o que vai acontecer. Então, muitos juízes, em muitos casos no Brasil, quando chega o caso de uma família homeschooler, o juiz olha, ele percebe que lá tem uma decisão pendente que estamos esperando, e diz: bom, eu vou esperar tomar minha decisão para ver o que a Suprema Corte vai falar. Tá? Então, a situação jurídica não é perigosa para nós que educamos em casa, não tem perigos de sofrer terríveis consequências. E, de fato, a posição e o fundamento jurídico é muito forte, porque na própria Constituição diz que o Estado e família, né, eles que têm responsabilidade na educação. E também tem vários tratados internacionais que afirmam que são os pais que devem primordialmente escolher tudo que tem a ver com a educação dos seus filhos, inclusive que tipo de pedagogia, que tipo de religião, que tipo assim, tudo. Que tipo de currículo, que tipo de conteúdo, tudo depende, em primeiro lugar, dos pais. Isso é a posição dos vários tratados internacionais sobre os direitos das crianças e das famílias. E o Brasil assinou vários desses tratados. E nós temos aprendido como educar, o grupo Educar, nós temos aprendido que do Dr. Alexandre Magno, que é o doutor que trabalha no MEC também, ele tem nos ensinado que, pela lei brasileira, quando o Brasil assinou um tratado internacional, então as leis nacionais não podem ir de encontro e contra aquilo que o Brasil assinou. Então, por exemplo, se o Brasil assinou que os pais têm todo o direito de escolher a modalidade de ensino, as leis brasileiras não podem exigir o contrário e impor sobre os pais uma certa modalidade. Okay?
Ok, tem que mudar, então, são as leis brasileiras, para se adequarem com o tratado internacional assinado. Então, a posição jurídica é muito forte e, desde já, não tem nenhum problema, de jeito nenhum. Tudo que não é... assim, qualquer coisa que não tem uma lei, evidentemente, é permitido. Né? Isso também é um princípio. Não é que somente as coisas que existem em alguma lei são lícitas para nós. É o contrário. Tudo que a lei não fala faz parte da nossa liberdade para fazer. E, de fato, a lei não fala em nenhum momento sobre homeschooling. Não tem nenhuma lei contra homeschooling, nenhuma lei criminalizando homeschooling. Então, fazer o homeschooling não é coisa errada ou criminosa ou contra a lei, de jeito nenhum. É totalmente lícito e legítimo. Como está sendo com nossos irmãos de... Mas eu estou falando até eles entraram aqui em ação. Tá? Ok. Eles estão aguardando? Vamos para eles, então? E depois a gente retoma? Sim, senhor. Ok. Pronto. Mais uma pergunta? Ok. Pode falar no microfone? O senhor mesmo disse que as maiores denúncias são feitas por família ou pessoas da igreja. Meus filhos são bem pequenos, né? O meu mais velho tem só 3 anos, e eu tirei ele da escola esse ano, e realmente quem mais eu tenho enfrentado e mais tenho que me explicar realmente é com a família e com as pessoas da igreja, que são as pessoas mais contras e quem mais condenam e etc. Então, assim, a minha pergunta é como nós poderíamos tratar ou conversar e até convencer a família e as pessoas da igreja que o homeschooling é algo correto e principalmente bíblico, porque a gente vê na igreja tem muita gente contra dentro da igreja, principalmente no sentido bíblico. Como a gente pode conversar com essas pessoas e convencer e explicar que nós não estamos fazendo nada extraterrestre, alguma coisa assim? O ser humano não se dá muito bem com coisas diferentes, né? Quando, assim, nós gostamos de falar sobre diversidade e tal, mas todo mundo tem que ser diverso da mesma forma, não é? O jovem, ele não quer seguir o padrão de como se vestir e como cuidar do seu corpo, ele não quer ser igual a todo mundo. Então ele coloca o piercing, tatuagem, igual a todos os outros jovens, para ele ser diferente. Todos são diferentes da mesma forma. Você já percebeu isso? Então, o ser humano não aguenta alguém ser, de fato, diferente. Isso, de fato, é algo antibíblico, anticristão e, como já tentei mostrar no início, é algo que é anti-Deus. Porque a verdadeira diversidade, nosso Criador, Ele colocou na criação. E veja, eu estou vendo vocês aqui, uma diversidade enorme de estilo de cabelo, de roupas, de feições, de corpos diferentes, assim, pessoas diferentes. Isso é a beleza da criação de Deus. Imagine se fôssemos todos como homens de Lego, todos iguais. Né? Então, assim, infelizmente, na igreja, nós temos dificuldade em seguir as orientações do apóstolo Paulo, que cada um tem que mind his own business, que eu não sei dizer em português. Desculpe. Pronto, então, cada um tem que cuidar da sua própria vida. Nós gostamos muito de cuidar da vida dos outros, entendeu? E nós gostamos de passar muito tempo fazendo isso. Isso é um problema espiritual que não tem nada a ver com homeschooling, entendeu? Porque sempre temos algo a dizer sobre a altura do vestido da outra irmã na igreja, ou como eles disciplinam seus filhos, e sempre estamos gastando muito tempo, muita energia em querer viver e gerenciar a vida dos outros. Né? Isso, infelizmente, não se limita a esta área de educação domiciliar. Eu diria, e talvez o pastor Alauli poderia também dar algumas dicas aqui, eu diria, em primeiro lugar, que
nós devemos lembrar o que não procede da fé é pecado. Então, quando nós fazemos uma coisa, devemos ter a segurança de que isso é não somente ilícito, mas isso agrada a Deus, é para a glória dele. E quando nós temos essa certeza, o mundo inteiro pode chegar à nossa porta e querer passar por cima da gente. Mas nós vamos olhar nos seus olhos e dizer, bom, eu estou em paz, porque o universo inteiro pode me acusar. Mas eu tenho, no fundo do meu coração, uma certeza inabalável que isso está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, é para a sua glória e dentro dos seus mandamentos e suas ordenanças para nossas vidas. Então, uma decisão tomada com oração e com a certeza da fé não vai ficar balançando e oscilando e enfraquecendo no momento de receber muita oposição, né? Seja do mundo, seja dos nossos próprios irmãos. Então, a primeira coisa é ter muita segurança. A segunda coisa é ter muita humildade. Deus não nos chama a entrar numa briga para defender nossas decisões. E isso é uma grande tentação. Tentar explicar a todo mundo, pensar, bom, se eu tão somente conseguisse mostrar meu raciocínio, o que me levou a esta decisão, eu iria convencer as outras pessoas, eles iriam não somente aceitar a minha decisão, mas também eles iriam fazer a mesma coisa que eu faço. Eles chegariam ao meu nível, não estou dizendo o que você faz, tá? Estou falando em geral. Eles, de uma certa forma, você não pode fugir disso. Você tomando uma decisão vai ser recebido por muitos como uma acusação contra eles. Não importa o que você fala ou o que você faz. O mero fato de você seguir este caminho vai deixar outros com consciência pesada. Entendeu? E eles vão tentar, então, lidar com isso por meio de denunciar ou criticar ou querer que você pare com isso, porque incomoda. Incomoda. Então, eu diria que não é nosso lugar, não é nossa vocação tentar convencer todas as pessoas da igreja que a educação domiciliar é coisa boa, tá? Eu acho que a igreja tem um papel aqui, o púlpito, o pregador, para lembrar os irmãos de que cada um deve viver a sua própria vida e não interferir na vida do outro, especialmente quando o outro não está cometendo nenhum crime. Claro que para muitos é errado, lugar da criança na escola, não é? E tem que matricular. Isso tem sido inculcado em nossas cabeças, isso tem sido ensinado quando nós nos levantamos e quando nós nos deitamos, quando nós andamos pelo caminho, quando nós nos assentamos, nós temos aprendido que a educação na instituição da escola é a salvação da pátria, é a esperança para o futuro, é a garantia de uma vida melhor, levanta os pobres da pobreza e dá um futuro lindo e glorioso para os nossos filhos com muito dinheiro e muito respeito e um alto nível socioeconômico. Isso é a religião dos nossos dias. E quando nós paramos de dobrar o joelho diante deste ídolo, os outros adoradores deste ídolo começam a ficar muito inconformados com isso. Então, precisa de humildade e de stick-to-itiveness, como a gente diz em inglês, simplesmente compromisso de continuar, não importa quantas pessoas estão contra. Mas o pessoal, pastor Lauli também falar. Bom, eu acho que uma coisa que é extremamente importante é evitar, acho que nós passamos um tempo no nosso país com essa questão, né? Eles contra nós, né? A gente tem que evitar isso. Não é uma questão de que nós estamos certos, os outros estão errados, eles estão certos, nós estamos errados. Escola é boa, escola é ruim, homeschooling é bom, não é isso. A primeira coisa é, quando me perguntam, por que você escolheu o homeschooling? Eu pergunto de volta, por que você escolheu a escola do seu filho? A resposta é, porque eu procurei fazer aquilo que era melhor para eles. Essa é a minha resposta, eu procurei fazer aquilo que é melhor para os meus filhos.
Não tem uma questão de que você está certo, eu estou errado, você está errado, eu estou certo. É uma questão, nós temos um ponto comum, nós queremos o melhor para os nossos filhos. No meu ponto de vista, o melhor para o meu filho é que eu o eduque em casa. No seu ponto de vista, é que ele seja educado fora de casa, em determinada escola, com determinada pedagogia. Eu escolhi outro modelo. Esse é um ponto. Não há guerra aqui, né? Não há coisa de você estar pecando, eu não estou. A outra coisa é desespiritualizar, né? Nós somos mais crentes e os outros são menos crentes. Esse tipo de coisa não funciona, né? Até porque não é por causa disso. Não são apenas questões de fé que estão envolvidas. São questões de metodologia, de pedagogia, de sistemática de ensino, do que está sendo ensinado. São outras questões além da questão da fé e da espiritualidade apenas. A Educar tem um site, né? educaçãodomiciliar.com, e tem um artigo lá muito bom. Fui eu que escrevi, não é porque fui eu que escrevi, mas o artigo é bom mesmo, né? É sobre eu não tô, para a graça do Senhor, né? Toda a glória a Ele. É um artigo sobre tomando decisões bíblicas, não é isso? Ou que agradam a Deus. Acho que decisões que agradam a Deus. Para você ter ideia de que o artigo é bom não é por minha causa, nem lembro o nome do artigo, né? Então, tomando decisões que agradam a Deus. E naquele artigo eu escrevo sobre como nós chegamos ao homeschooling, né? E o homeschooling faz parte de um pacote do nosso estilo de vida. Contudo, foi a minha decisão, conforme a minha consciência, segundo aquilo que a palavra de Deus me convenceu. Essa não necessariamente tem que ser a sua convicção, essa não necessariamente tem que ser a sua resposta de consciência, porque não há um mandamento bíblico, o 11º mandamento, que diz assim, farás homeschooling. Não existe esse mandamento bíblico, né? Da mesma forma como não tem um mandamento bíblico e diz, mande seu filho para a escola. Você precisa tomar uma decisão conforme princípios bíblicos. E quem toma uma decisão por princípio bíblico, pode ser que outra pessoa, aplicando os mesmos princípios, tome outra decisão. Agora, o que nós precisamos, sobretudo no que diz respeito à igreja, é que quando nós tomamos decisões com as quais outras pessoas não concordam, é que nós precisamos ter respeito, né? O amar um ao outro, né? É justamente isso. Uma outra coisa, e a Educar está providenciando isso, é uma cartilha. De repente, a ignorância nos faz tornar as coisas que nós ignoramos ruins, né? Então, seria bom se você se preparasse como alguém. Você tem que pensar da seguinte maneira: eu estou tomando uma coisa nova. Muitas pessoas acham que eu estou fazendo isso por arrogância, por altivez, ser melhor que os outros, mais santo que os outros. Então eu preciso estar bem informado para mostrar, para quem quer que seja, o que é o homeschooling. Por que eu o escolhi? Por que é uma decisão viável? E por que eu acho, né, eu que estou fazendo, por que eu acho que é melhor do que as outras opções que existem, né? Para mim, né? Para mim. Por que eu acho que para mim é melhor que as outras opções que existem. Agora, tudo que é novo traz um embate, né? E aí tem outra... o homeschooling, ele está no Brasil, famílias isoladas, né, começa a ser divulgado a partir da década de 90, né, começo da década de 90, nos Estados Unidos desde a década de 70, e antes de haver escola, que são apenas 2 séculos, era a modalidade que existia, sempre foi assim, né? Os grandes gênios foram educados em casa, né? E de lá para cá, nós só temos aperfeiçoamento do que eles descobriram ou inventaram, né? Mas essa não é a questão. Isso aqui precisava dizer que não é novo a coisa. Mas como aqui no Brasil é novo, ou pelo menos recentemente divulgado, os pioneiros têm que arcar com o ônus de ter que se explicar, de ter que ser criticado, de ter que receber a dúvida, né? Olha, será que o que você está fazendo vai dar certo realmente e tal? São preços que nós temos que pagar. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida dá trabalho. A gente não pode simplesmente... E graças a Deus, o pastor falou bem, Paulo fala que nós temos que cuidar das nossas vidas, mas pense, nós vivemos uma comunidade, é precioso fazer parte de uma igreja, é precioso ter uma família, e é precioso quando irmãos sinceros nos questionam, de fato, né?
nos fazem refletir de fato se tomamos uma decisão correta. Pode ser que nós estejamos errados em alguma decisão, não é? E que bom se irmãos sinceros, amigos, chegarem, olha, você escolheu o homeschooling, será que essa é a decisão melhor mesmo? Será que é isso mesmo? Nos perguntam as nossas motivações, porque não é apenas tomar a decisão certa, a motivação tem que estar certa também, né? De repente a motivação não é certa, e aí nós precisamos refletir sobre isso, não é? Então, nós não precisamos brigar, né? Nós não estamos aqui querendo fazer prosélitos para o homeschooling, não é uma religião, não é? Nós estamos aqui apenas dizendo que há uma outra maneira, né? Uma outra maneira de fazer, que talvez seja melhor para você do que a que você está fazendo hoje. Nossa maior preocupação hoje não é nem com que outras pessoas se adequem ao homeschooling, mas que aqueles que já fazem se encontrem fortalecidos, equipados, saibam que há outras famílias, enfim. Nós precisamos evitar essa polarização. Não é escola contra homeschooling, é simplesmente uma outra modalidade, não é? Uma coisa que sempre precisamos trabalhar mais é humildade, né?